Nesse vídeo vamos tocar em alguns pontos bíblicos sobre o que vem acontecendo com o rio Eufrates e quais os sinais proféticos sobre isso. Os 4 anjos caídos realmente estão gritando abaixo do rio? 1/3 da humanidade será dizimada quando esses anjos se soltarem? Já vivemos em um mundo anticristo? O que está na Bíblia está acontecendo de verdade? O rio Eufrates, considerado o rio mais grandioso da antiguidade, guarda eventos históricos e segredos que ultrapassam a compreensão humana. No entanto, algo preocupante está ocorrendo com esse rio a cada ano que se passa. Ele tem experimentado uma progressiva diminuição das suas águas, impactando severamente muitas populações da região ocidental da Ásia. O que torna a situação ainda mais grave é que os países banhados pelo Eufrates parecem não demonstrarem grande preocupação com essa crise iminente. Em alguns casos, até mesmo agem contrariamente aos esforços de revitalização do rio. Neste vídeo, exploraremos como o livro de Apocalipse revela de maneira surpreendente o futuro do rio Eufrates, conectando-o diretamente ao Armagedon. Em outras palavras, estamos nos aproximando da batalha final entre Jesus Cristo e Satanás juntamente aos seus demônios. Será que a atual seca do rio Eufrates é um indício de que o anticristo está próximo? Como isso afetaria a humanidade se o Eufrates deixasse de existir? Antes de irmos para o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque fazendo isso você vai ser notificado sempre que sair vídeo novo. Clique no gostei, compartilhe com o máximo de pessoas e deixe o seu ponto de vista aqui nos comentários também. Vamos pro vídeo. A história do Eufrates remonta ao livro de Gênesis, capítulo 2, onde ele é um dos rios que fluíam pelo Jardim do Éden. O local designado por Deus como a morada inicial de Adão e Eva, bem como de todas as criaturas. Posteriormente, em Gênesis, capítulo 15, Deus estabeleceu a Eufrates como um dos limites da terra prometida aos descendentes de Abraão. O texto bíblico afirma que o Senhor disse: "Eu darei a você e a sua descendência esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates." O Eufrates, que se origina na Turquia, flui através da Síria e do Iraque, desaguando no Golfo Pérsico. Com seus impressionantes 2.700 quilômetros de extensão, é a principal fonte de água potável para milhões de pessoas nessas 3 nações. Além disso, suas águas são essenciais para a irrigação de cultivos, para o funcionamento de usinas hidrelétricas que fornecem eletricidade a mais de 1 milhão de famílias. No entanto, o que costumava ser uma região próspera e fértil, agora se tornou uma fonte de preocupação e incerteza. De acordo com as autoridades iranianas que monitoram a situação do Eufrates nos últimos 3 anos, o período chuvoso na região começou mais tarde e terminou mais cedo, resultando em uma drástica redução no volume de água do rio. Um vídeo que viralizou na internet mostrou um dos leitos secos e até mesmo sugeriu que os sons ouvidos na região poderiam ser interpretados como gritos de demônios em uma região ao longo do rio Eufrates, deixando milhares de pessoas aterrorizadas. Segundo alguns relatos, esses sons seriam provenientes dos 4 anjos caídos que foram encarcerados por Deus e só seriam libertados quando se cumprisse a profecia de Apocalipse 9. Eu não estou afirmando que esses barulhos e esses ruídos são ruídos reais, e nem que eles representam a liberação de um dos 4 demônios mantidos em prisão por Deus. Voltando à questão do rio Eufrates, um grupo de cientistas argumenta que não é apenas o fator climático que está afetando o nível das águas, mas também a má gestão das políticas relacionadas à água. Alguns especulam que os governos dos países banhados pelo rio podem de alguma forma desconhecida desejar que o rio seque permanentemente. No entanto, permanece o questionamento sobre qual benefício a desertificação de um rio traria para a humanidade e qual seria o interesse desses governantes. Acontece que a morte do rio Eufrates está ligada ao cumprimento da profecia do Armagedon, conforme descrito na Bíblia. De acordo com as escrituras, os reis do Oriente caminharão por esta terra seca onde fluía o rio Eufrates até chegarem ao Monte Megido, onde travarão a batalha final contra o exército de Cristo. Isto é claramente mencionado em Apocalipse capítulo 16, onde o 6º anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, fazendo com que suas águas sequem para preparar o caminho dos seus reis vindo do Oriente. Além disso, são mencionados 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos e convocam os reis de todo o mundo para a batalha do grande dia
do Deus Todo-Poderoso. Portanto, quando o rio Eufrates secar completamente, a trombeta soará e os demônios aprisionados por Deus serão libertados para causar a destruição de 1/3 da humanidade com seu exército de mais de 200 milhões de soldados, como registrado nas palavras de apóstolo João. O 6º anjo tocará sua trombeta e uma voz que vem das extremidades do altar de ouro diante de Deus ordenará ao 6º anjo que liberte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano e serão soltos para executar o terrível juízo. E essa sequência de eventos não se encerrará por aqui. São esses 4 espíritos malignos que irão instigar os líderes do Ocidente e marcharem ao longo do Eufrates e enfrentarem o exército de Jesus. Isso nos indica que estamos cada vez mais próximos ao fim dos tempos. O processo de desertificação do Eufrates teve início há 35 anos e está acelerando continuamente. Tudo indica que o espírito do anticristo já está influenciando ações dos governantes, pressionando-os a acelerarem a total dissecação do rio. É importante observar que, embora o anticristo ainda não tenha sido anunciado oficialmente, seu espírito já está influenciando as mentes das pessoas, levando-as a praticar o mal e preparando o terreno para sua chegada. Isso não é uma afirmação minha, mas sim algo claramente indicado na Bíblia. O apóstolo João nos orienta a discernir o espírito por meio deste critério. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, enquanto o espírito que não reconhece Jesus não provém de Deus. Esse é o espírito do anticristo. João também nos alerta que esse espírito já está presente no mundo. Portanto, eu gostaria de compartilhar um conselho com você. Não é necessário fixar nossa atenção exclusivamente nas especulações sobre a construção do 3º templo em Jerusalém, nem esperar ansiosamente pelo anúncio de um grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que precederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso será apenas a culminação do que já está ocorrendo diante dos nossos olhos, inclusive em relação ao rio Eufrates. Não há motivo para temer o anticristo ou a batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus nos assegura que Jesus sairá vitorioso na guerra. A Bíblia nos revela claramente que haverá um líder que assumirá o controle absoluto de todas as coisas e governará o mundo como nenhum outro líder da história da humanidade fez. Esse líder será carismático e seu discurso conquistará todos, convencendo os habitantes da terra de que em suas mãos todos os problemas das nações serão resolvidos. O poder dele será persuasivo e irresistível. No entanto, esse líder será motivado por algo sinistro. O poder que ele detém virá diretamente do inimigo de nossas almas, Satanás. A Bíblia nos adverte sobre ele em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, descrevendo como ele agirá com sinais e maravilhas enganosas, enganando aqueles que estão perecendo porque rejeitaram o amor pela verdade que poderiam salvá-los. Esse homem é o anticristo, um ser maligno que se erguerá contra Deus, se exaltará acima de tudo e afirmará ser Deus. Ele desejará o mesmo que o diabo sempre desejou, ocupar o lugar de Deus Altíssimo. A Bíblia nos fala sobre isso em Isaías capítulo 14, onde descreve a queda de Satanás do céu e seu desejo de se exaltar acima de Deus. A questão que surge é: quando o anticristo chegará à Terra, será que ele já nasceu e está apenas esperando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que salvará o mundo? É sobre essa questão que vamos abordar, mostrando que o anticristo já está agindo sem que a maioria de nós perceba. O Novo Testamento nos relata como Satanás tentou Jesus em 3 momentos diferentes durante seu jejum no deserto, preparando-se para iniciar seu ministério terreno. Em cada ocasião, Satanás ofereceu a Jesus coisas boas em trocas de adoração e desobediência à palavra de Deus. Da mesma forma, o diabo faz conosco hoje, oferecendo prazeres terrenos em troca de afastamento de Deus. O anticristo fará o mesmo, seduzindo o mundo com promessas de bem-estar e prosperidade em troca de sua adoração. A Bíblia nos alerta que haverá uma grande apostasia nos últimos dias, com muitos abandonando a fé em Jesus para seguir o anticristo, mesmo sem perceberem. Portanto, é importante estarmos alertas e firmes em nossa fé. Não permitam que ninguém os engane de forma alguma. Antes daquele dia ocorrerá uma grande apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este indivíduo se opõe e se coloca acima de tudo e é chamado de Deus ou objeto de adoração, a ponto de sentar-se no santuário de Deus e proclamar a si mesmo como Deus. Essa passagem sugere que o anticristo se assentará no santuário de Deus,
proclamando-se Deus. Muitos estudiosos da Bíblia, especialmente os que estudam o fim dos tempos, associam isso à construção do terceiro templo em Jerusalém, no mesmo local onde o templo de Salomão foi erguido. Há relatos de que os governantes de Israel e Palestina já iniciaram negociações para a construção desse templo, que desempenharia um papel importante nas profecias, como sendo tomado pelo anticristo. No entanto, é importante notar que a Bíblia nos ensina que o nosso próprio corpo é o santuário de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. Portanto, o anticristo já está agindo secretamente, influenciando os corações das pessoas e se autoproclamando como Deus em suas vidas. A vinda do anticristo não é algo puramente futuro, ele já está presente entre nós. Precisamos observar o mundo ao nosso redor e as tendências atuais para perceber que ele já está gradualmente dominando os corações das pessoas. A Bíblia nos alerta sobre isso e nos incentiva a discernir os espíritos. Portanto, em vez de esperar pela construção do terceiro templo em Jerusalém ou pelo anúncio de um grande acordo de paz entre nações e religiões, devemos nos concentrar em não permitir que o espírito do anticristo domine nossos corações. Precisamos viver em Deus para que Ele governe nossos corações, as nossas palavras e as nossas ações. Muitos dos sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram e não podemos ignorar os claros indícios de que estamos nos últimos tempos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero ter agregado de alguma forma na sua vida. Meu muito obrigado pela sua atenção, gratidão pelo seu tempo depositado aqui conosco. Até o próximo vídeo e tchau!